Voltamos a apresentar pela Futura FM o programa HCI Saúde. Está batendo todo o recorde de audiência. Nem fala aqui em Itajubá, mas no país. Muito obrigada a todos. O Duarte Pereira está lá medindo, estamos batendo nos grandes órgãos de imprensa, e eu fico muito feliz. Por quê? Porque quanto mais conhecimento a gente levar, melhor vai ser para todos nós combatermos esta doença. O doutor, agora chegou a nossa vez, doutor Gaspar Lisboa Neto, de falar um pouquinho aqui de Itajubá. Sim. Ontem foi matéria na EPTV, né? As pessoas se assustadas. Por que está morrendo tanta gente? Porque aparece só o nome do Hospital de Clínicas. Na verdade... Aqui, doutor, bem pertinho. Desculpa. O que acontece é o seguinte, como bem a gente discutiu agora na primeira etapa do programa, a doença ela está acometendo de forma fortíssima Itajubá, né? Itajubá está extremamente acometida pela Covid-19, infelizmente, por uma série de fatores, né? E a gente tem, por exemplo, lá no hospital, só para vocês terem uma ideia, a gente tem 100 leitos reservados para a Covid-19. E esses leitos sempre estão cheios, né? A gente está sempre trabalhando na capacidade máxima, além da máxima, muitas vezes, né? Uma sobrecarga imensa de trabalho, uma sobrecarga imensa de pacientes com uma gravidade muito grande, né? A doença ela mudou de perfil, isso a gente vê claramente do ano passado para esse ano, né? Como o próprio Dr. Esper comentou. A gente está vendo o que eles estão vendo lá, nós vemos aqui também. A gente vê um aumento muito grande de infecções graves em pacientes mais jovens, da faixa etária dos 30, 40, 50 anos, né? E esses pacientes, muitas vezes, são pacientes que já chegam num estado de gravidade muito grande, né? Então, são pacientes que já chegam numa evolução mais tardia, por volta do 10º dia de doença. São pacientes que têm um comprometimento pulmonar muito extenso e são pacientes que necessitam de terapia em unidade de intensiva, né? E UTI, né? Então, a gente sempre tem um aumento, uma capacidade, vamos dizer assim, muito grande de um preenchimento de praticamente todas as vagas, até mais do que acontece. Por exemplo, hoje tem 40 vagas de UTI, a gente tem 42 pacientes em UTI. Então, tem mais gente ainda do que, né? Isso é uma etapa. Então, a gente consegue ver muito bem isso que está acontecendo, né? Em relação o que a gente está vendo no hospital é a ponta do iceberg, né? Então a gente sabe que e nesses dias a grande maioria dos pacientes que foram internados foram do município de Itajubá. A gente sabe que o hospital ele é um centro para micro-região, né? Então ele atende toda a micro-região aqui dessa, né? Das cidades próximas. Mas assim, nos últimos dias, né, a maioria dos pacientes vieram de Itajubá. Então a doença está focada aqui, né? Doutor, outra coisa também. Há uma minoria, principalmente no Facebook. Engraçado, as pessoas tornaram-se médicas tão rapidinhas, especialistas. Eu fico boba de ver o conhecimento técnicos que eles julgam ter. Então, eles falaram de uma infecção e detectaram até o vírus que está dentro do hospital. Bem, eu vou esclarecer melhor, né? A gente já esclareceu isso nas redes sociais, a gente publicou uma carta, resposta baseada no que foi, enfim, foi divulgado nas próprias redes sociais. O que a gente precisa entender, na verdade, é o contexto, né? A gente sabe que esses pacientes são pacientes graves, a gente sabe que esses pacientes eles estão em UTI, muitos pacientes, alguns mesmo dos jovens, têm, a gente chama de comorbidades, são doenças graves crônicas, muitos obesos, diabéticos, hipertensos, e esses pacientes, eles estão, a gente chama que eles estão poliinvadidos, tá? Então, eles têm vamos dizer assim, sondas, catéteres. Eu preciso contextualizar isso para a gente poder entender direitinho o que está acontecendo, tá? Então,
esse é o cenário, tá? Agora, vocês imaginam esse cenário numa sobrecarga de trabalho, numa iminência constante de falta de insumos. Isso aqui não é só de Itajubá, isso é do país inteiro. A gente sofre uma iminência de falta de kit de intubação, de falta de anticoagulantes. A gente trabalha num estado de tensão contínua, tá? Contínua. Esse é verdadeiro o que acontece é isso. E a gente, obviamente, que todo mundo quer dar o melhor para o paciente. Não existe isso, né? A gente quer dar o melhor para o paciente. A gente precisa de apoio, como bem o Esper falou, da comunidade. Para isso, a gente enfrenta problemas, sim, tá? Mas não vamos dizer assim, não ajuda em nada divulgar informações falsas, entendeu? Não divulga em nada. Esses pacientes, eles têm, sim, um risco maior de infecção, entendeu? Porque eles são pacientes que estão, pelo contexto, são pacientes que estão internados há muito tempo, eles estão polivadidos, eles fazem diálise, eles têm, eles usam, eventualmente, em casos mais graves, antibióticos de amplo espectro, porque a gente precisa fazer isso, porque faz parte do protocolo, é a maneira de a gente manter esse paciente vivo, tá? Então, eles vão ter. Mas, assim, os pacientes, na verdade, eles estão indo a óbito, esses que a gente está com uma mortalidade elevadíssima, sim, nós estamos com uma mortalidade, pela Covid, tá? Isso é uma complicação da própria Covid. A Covid é uma doença gravíssima, é uma doença que compromete múltiplos órgãos, ela compromete o rim, ela compromete o coração, ela compromete o fígado, ela compromete o sistema nervoso central, ela dá trombose, tá? E o que acontece é isso, esses pacientes eles estão indo a óbito pela Covid. Então, e é isso que eu tenho que falar, tá? Na verdade, quem quiser mais informações, a gente tem a nota nas redes sociais, tá bom? A gente é claro, a gente é transparente, a gente não tem nada a esconder. É verdade, doutor. Outra coisa Opa, tem tantas perguntas aqui, mas tem uma que está dizendo o seguinte. A zona rural também está sendo infectada. E aqui eu vou aproveitar para falar o que a minha amiga disse ontem. Falei, mas você não está mais na roça? Ela falou assim, não, porque lá eles não estão respeitando distanciamento, não estão usando máscara, não estão usando álcool, então eu não me senti protegida. Ou seja, o pessoal da zona rural, infelizmente, estou dizendo todos, não. Uma parcela não está seguindo esse protocolo. A gente recebe, sim, pacientes da zona rural, tá? E a gente tem muita infecção em agrupamentos, que a gente fala. Então, por exemplo, na mesma família, geralmente tem o pai, a mãe, o filho, o pai, a mãe, a tia, eles todos se infectam, os vizinhos, entendeu? Então, a gente vê claramente que é uma quebra das medidas de proteção básicas, né? Isso que a gente faz o apelo, né? A gente tem que bater na mesma tecla, não tem jeito, gente. A gente tem que lavar as mãos, a gente tem que usar máscaras, a gente tem que evitar aglomeração, a gente tem que evitar lugares fechados que não são ventilados, né? O vírus ele é extremamente transmissível, né? O vírus é grave, entendeu? Então a gente não tem outra forma de prevenir enquanto as vacinas não chegam, né? A gente está aguardando as vacinas e as vacinas, infelizmente, estão lentas. Agora, graças a Deus, já está na faixa etária de 69 a 70. Então, eu estou percebendo que está vendo uma agilidade maior, doutor? Eu acho que sim. Tomara que sim, né? A gente parece que estão distribuindo mais vacinas agora, né? A lista, né, ela está rodando mais rápido, né? Que a faixa etária maior aqui, por incrível que pareça, é na faixa de 70. O Nilo estava comentando comigo isto. O doutor, tem uma pessoa perguntando aqui, acho que é a Norma Coura. Gente, não vai dar para fazer todas as perguntas, porque eu tenho mais de 500 aqui. Então, para fazer uma, não fazer outra, então eu prefiro que não. Até porque a semana que vem a gente vai continuar a falar. Eu estou em contato com o secretário Nilo para participar do meu programa terça-feira, para poder também falar. Nós vamos falar a semana inteira. A semana que vem é sobre o Covid. A Santa Casa também está recebendo pacientes. Tem ouvintes aqui perguntando. Sim. O Hospital de Clínicas, né, e a Santa Casa, né, eles recebem pacientes com Covid-19. Está perguntando por que não reabre o pronto-socorro da Santa Casa.
Nilda, É uma questão deles local lá. deles, né? Eu não posso opinar, né, sobre isso. Eu realmente não. Tem várias perguntas é. nesse sentido aqui, Uhum. mas eu sugiro a pessoa que ligue para a Renata, que é a... Como é que fala mesmo? A Renata, que é a chefe. Hã? A Renata, ela é a chefe lá, digamos assim, e ela vai saber responder. Doutor, nós estamos assim, estouradíssimo no tempo. Uhum. Mas, gente, eu estou tossindo é por causa do álcool. Eu sou alérgica ao álcool. Falar nisso, eu já sarei do Covid, tá? Por isso que eu estou aqui hoje. Eu corro o risco de ter de novo, doutor, esse Então, bichinho. o risco existe risco de reinfecção, sim. Existe? Né? Existe. Esse risco provavelmente é baixo, né? E geralmente ele ocorre a partir do terceiro mês. Então, nos 3 primeiros meses após o Covid, a gente tem uma proteção mais robusta, né? O risco existe, mas é um risco baixo. Doutor Gaspar, por que o vírus, graças a Deus, né? Ele passou por mim, tipo assim, ai, Nilda, não quero você, não. Não aconteceu nada comigo, graças a Deus. Pois é porque o vírus, graças a Deus, né? O vírus ele é imprevisível, Muito. porque assim, a gente vê tendências, né, da maneira como ele se desenvolve, como ele se manifesta, né? Geralmente ele tende a ser mais grave, né? Mas isso também não é a norma, né? Tanto é que a gente está vendo pacientes jovens e sem comorbidades, né, internados, né, graves, né? Mas ele tende a ser mais grave em pessoas que têm comorbidades, são pacientes que são diabéticos, têm doença cardiovascular, alguns tipos de doenças neurológicas, pacientes idosos, né? Então, esses pacientes eles tendem a ter um risco de ter uma doença mais grave, né? Mas, assim, a gente não consegue realmente prever. Não tem uma explicação, né, doutor? A explicação é relacionada com o próprio vírus, né? E com o tipo de resposta inflamatória, né? A resposta de defesa que o organismo produz contra o vírus, né? Como o Esper falou, né? A gente viu que no final da doença, no meio, né? Desculpa, da doença, algumas pessoas elas têm uma exacerbação da doença inflamatória, né? O próprio organismo começa a atacar, vamos dizer assim, os órgãos, né? É por isso que algumas pessoas têm uma predisposição maior a ter isso. Muito bem. Doutor Gaspar Lisboa Neto, médico infectologista e coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do nosso Hospital de Clínicas de Itajubá. Muito obrigada. Obrigado. Vai voltar mais vezes, né, doutor? Estou à disposição, tá bom? Queria agradecer a todos, tá? E dizer que a gente está à disposição, né? E contamos com a ajuda, né, de todo mundo, né? O hospital conta com a ajuda de todos. Manter distanciamento, máscara, álcool. Não gosto de álcool, eu tenho alergia, mas eu passo um pouquinho quando eu chego. Mas eu procuro lavar muito bem as mãos, que já é um ótimo meio, né? Com certeza. Doutor, beijar pode? Hã? Beijar pode o namorado? Ainda não, né? Ainda a gente não pode né? fazer... Só com distanciamento. Ficar ainda não pode. Pessoas de fora do grupo, não. Tá bom. Então tá jóia. Gente, desculpa, tá? Não poder responder as perguntas. Doutor Nilo vai estar aqui também. Vai vir o doutor Carlos Magno semana que vem, tá bom? Um beijo para vocês com muito carinho. Até semana que vem, se Deus assim permitir. Obrigado.